A plataforma Rumble e a Trump Media, empresa ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram à Justiça americana que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja declarado em revelia. As empresas alegam, e passo para Ludmila Lins Grillo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando de perto esse processo, que o ministro foi formalmente notificado sobre a ação judicial, mas não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido. O pedido não representa uma condenação automática, mas, se aceito, permite que o processo siga sem a manifestação formal do magistrado. A ação discute se decisões de Moraes podem produzir efeitos sobre empresas e plataformas sediadas nos Estados Unidos. E aí, Ludmila, a gente vê um post de Martin DeLuca, que é justamente o advogado de Trump e Media e Rumble. Então, o Alexandre de Moraes, ele não se apresentou no processo espontaneamente. Ele simplesmente ficou na dele. O Alexandre é muito orgulhoso, ele tem aquela altivez, mas uma altivez no pior sentido possível, é no sentido de orgulho. Ele é o bichão, ele se considera o valentão, então ele jamais se apresentaria voluntariamente nesse processo lá da Trump Media e da Rumble na Flórida. Ele simplesmente ficou na dele, se sentindo ali o bichão, o valentão, mas certamente atuou ali por debaixo dos panos para falar assim, a AGU hoje de Jorge Messias, a AGU faz alguma coisa por mim. A AGU foi lá e contratou um escritório para defender. Agora eles estão dizendo que não é defender o Alexandre. Eles passaram a atuar no processo como uma defesa, mas uma defesa do Brasil. Eles não se apresentaram no processo como sendo os advogados do Alexandre de Moraes. Então eles chegaram, olha, não estamos aqui como defensores da pessoa física Alexandre de Moraes. Estamos aqui para defender o Brasil, para defender que os atos do Alexandre de Moraes não foram atos individuais do Moraes, foram atos do Brasil. Então seria a União que deveria ser citada nesse processo, né? A entidade União e não a pessoa física do Moraes. E todo mundo sabe que esse processo, sim, ele é na pessoa física do Moraes. O réu é a pessoa física do Moraes e não a União. Mas a AGU tentou esse migué no processo. Então, isso significa o quê? Que o réu no processo, que é a pessoa física do Moraes, na prática, não apresentou uma defesa. E uma vez que ele foi considerado citado, todo mundo lembra, o STJ ficou ali protegendo para que ele não fosse citado, ali o alecrim dourado, ficou protegendo. O Tribunal da Flórida viu a malandragem e considerou o Moraes como citado. Então, uma vez citado ainda de forma fictícia, ele teria que ter apresentado, não apresentou de forma individual, e agora hoje o Martin DeLuca, que é o advogado, falou, olha, hoje nós estamos pedindo que ele seja julgado à revelia, que é quando o réu é citado e não apresenta defesa no processo. Então é claro que a defesa lá da Rumble e do Trump Media vão considerar que o Moraes não se apresentou, ou seja, vão desconsiderar completamente essa resposta que foi dada pelo escritório contratado pela AGU, para que esse processo corra à revelia do Moraes. É isso que vai acontecer e provavelmente vai ser aceito. Paula? Eu estava ouvindo a Ludmila falar e ela comentou que o Alexandre de Moraes, né, o STF está considerando que foi o Brasil que fez as ações do Alexandre de Moraes, mas nos inclua fora dessa. O Brasil não fez nada disso, não. Quem fez isso, quem cometeu os possíveis crimes, foi o CPF de Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver o Brasil. Inclusive, o Brasil é contra tudo isso que ele fez. O Brasil é contra tentar censurar americanos nos Estados Unidos. O Brasil era contra a derrubada do perfis de pessoas. Era contra a derrubada de uma plataforma inteira em plena campanha eleitoral. Ou seja, isso aí é uma desculpa esfarrapada. Ninguém tá colando isso aí, não tá colando em ninguém, não. E mais, se a gente tentar comparar o Eduardo Bolsonaro, que foi condenado esta semana por conta daquela atuação, a coação no curso do processo do golpe Tabajara,
ele também foi ali por à revelia, assim como o Alexandre de Moraes será agora. Mas tem uma diferença aí. O Eduardo Bolsonaro, ele sabia que era um julgamento de cartas marcadas. Para que ele ia se dar ao trabalho, gastar dinheiro para fazer qualquer tipo de defesa, sendo que é um processo que já estava perdido desde o início? Se provou que estava perdido desde o início, porque não é um processo sem pé nem cabeça e foi condenado por unanimidade ali. A diferença dele para Alexandre de Moraes é completamente oposta. Ele sabe que ele tem culpa nisso tudo que ele fez. Ele sabe que não há o que dizer, que tem provas que ele mandou e-mail para as empresas exigindo derrubadas de perfis de pessoas nos Estados Unidos sob multa e ameaças. Ou seja, como é que ele vai se defender de uma coisa que ele vai estar clara? Segundo o próprio Martin De Luca, ele teria feito tudo isso. Então, tá aí a diferença. Os dois vão ser processados, julgados e ter o processo em andamento por revelia, mas a diferença é que um já sabia que era inocente e ia ser condenado do mesmo jeito, e o outro sabe que é culpado e provavelmente será condenado também. Ludmila pede para complementar o comentário? Não existe nenhum servidor público que, no desempenho das suas funções, ele seja defendido, caso dê alguma coisa errada, ele seja defendido pelo Estado. Todo defensor, todo servidor, quando sofre algum revés, quando é processado, ele tem que custear a sua própria defesa, mesmo que o ato reclamado seja um ato praticado no exercício das suas funções. Eu mesma, o tempo todo, quando eu recebia alguma notificação do próprio tribunal, enfim, eu tinha que eu mesma providenciar a minha defesa. Se eu estava no exercício das minhas funções, ainda que devidamente concursada, com meu nomezinho lá no Diário Oficial, isso não era considerado, então é um ato oficial, precisa ser defendido de qualquer forma. Não é assim. Da mesma forma, um médico, se for processado, um policial militar, ninguém no exercício das suas funções recebe uma defesa imediata e incondicional como se tendo sido um ato praticado pelo Estado brasileiro, um ato praticado, por exemplo, um policial militar do Rio de Janeiro. Não, tudo que ele fez está correto, porque afinal de contas ele é um servidor concursado, então é um ato do Estado do Rio de Janeiro. Isso não acontece com ninguém. A única pessoa que recebeu essa benesse foi o Alexandre de Moraes. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.